perdão de Deus. O misericordioso perdão de Deus. Salmo de número 103, e os irmãos estarão acompanhando comigo. Nós não vamos ler novamente porque nós já lemos, tá? Então vamos acompanhar. O povo judeu, meus amados, se notabilizou pela religião. Os judeus é o povo mais amado e o povo mais odiado da terra. E se justifica, é o povo de Deus. E as trevas não se dão com a luz. E Jesus foi claro nisso, que aqueles que vivem nas trevas não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Nós estamos aqui na luz, estamos nos vendo um ao outro sem nenhum problema, mas à noite, quando a luz se apaga, nós não podemos nos ver. O mal, ele gosta de prevalecer no ambiente em que ele é escondido. Então, quando a luz incomoda, ele quer se livrar da luz a qualquer custo. Estamos vendo essa história em nosso país, em outros países, onde o justo está pagando caro por ser justo. Seja ele um salvo em Cristo, seja ele um religioso, mas seja ele um temente a Deus. Nós vemos hoje a nação judaica sendo agredida por um grupo terrorista e tendo apoio de nações que apoiam esse mal e sendo agredida a todo momento em ataques que vêm de todos os lados. Por quê? Porque é o povo da promessa de Deus. Nós somos, na verdade, os israelitas de ontem, porque deles nós descendemos. Então nós temos que entender isso de maneira clara. E o povo judeu, então, se notabilizou por esta religião no sentido de temor a Deus, de ser o povo formado por Deus. Lembremos-nos quando Deus chama Abraão, diz: sai da tua parentela e eu te farei uma grande nação. E foi a partir daí que Deus foi formando a nação da qual veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das grandes contribuições, talvez a sua principal contribuição, sem dúvida a sua principal contribuição ao mundo, foi exatamente a fé monoteísta, ou seja, a fé no Deus único, em um único Deus e este o Deus verdadeiro. Porque a pessoa pode ser monoteísta no sentido de ter o seu Deus, mas um monoteísmo falso, um Deus falso. Mas os judeus não nos deram exatamente essa contribuição de uma fé inabalável no Deus único e verdadeiro. Lembrando que Israel foi o povo da revelação de Deus. Foi através de Israel que Deus se revelou e nos trouxe o Salvador eterno, Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Os salmos de gratidão, nos quais se enquadra o Salmo 103, eram canções espirituais. Os salmos, na verdade, eram hinos de louvor. Os salmos são os hinos judaicos, em que eles cantavam. Às vezes fico imaginando como era essa voz, como eram cantados esses salmos, mas eram assim cantados. Ao desenvolver do tempo, passar dos tempos, a música foi se desenvolvendo até chegar até nós, onde temos cânticos que não têm sentido, na verdade. Temos alguns cânticos aí que vai e não volta. Luísa gosta de dizer que são inventados de cabeça, Ou seja, algo que vai e não diz nada, e muitos deles dizem nas entrelinhas heresias, e muitas vezes não temos a devida atenção sobre isso. Mas os salmos são hinos que glorificam o nome do Senhor. O Salmo 103 ele foi escrito em forma de monólogo. Pode observar em toda a leitura do Salmo que é um monólogo, É Deus, o salmista falando consigo mesmo e com Deus, na sua meditação com Deus. É um momento
em que o salmista abre a sua alma diante do Senhor e fala para a sua própria alma, como se ele estivesse falando consigo mesmo, dizendo: olha, o Deus que nós temos, então bendiga minha alma ao Senhor, louve ao Senhor. É interessante que no capítulo 7 de Romanos, nós encontramos um conflito de alma. É um conflito do homem contra a sua vontade carnal. Ele se debate com isso, esperando o momento de se libertar. Mas aqui nós temos o salmista se comunicando consigo mesmo e com Deus. Então, observe no Salmo 7, em Romanos 7, há uma luta íntima do espírito contra a carne. Já nesse texto aqui, o salmista abre o coração diante do Senhor, ele se deleita no Senhor, ele se alegra no Senhor em assim fazer, em assim usar. Nesse salmo, o autor reconhece em seu cântico a meditação, a bondade suprema e a incomensurável misericórdia de Deus. Analisando os textos, nós podemos ver, por exemplo, nos versículos 1 e 2, bendiga a minha alma ao Senhor. Bendiga, ó minha alma. Está dizendo, ó minha alma, bendiga o Senhor, exalte o Senhor. A palavra bendizer é mais do que simplesmente louvar. Você pode cantar e muitas vezes você canta com os lábios e o coração não diz nada. Você está cantando e distante, está pensando em outra coisa. Então, os lábios estão louvando, mas o coração, na verdade, está longe do Senhor. Mas nesse sentido aqui, bendizer é essa ideia de um louvor com gratidão, de algo que parte da alma. Na outra tradução diz, bendize, ó minha alma, o Senhor, que vem mais claro com o verbo bendizer. Aqui já vem na terceira pessoa, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, bendiga você. O salmista conclama sua própria alma a participar do hino de louvor que enaltece a Deus por suas bênçãos. A expressão, ó minha alma, ela se torna mais profunda ao buscarmos entrar na mente do autor e sentir os seus sentimentos como se fossem os nossos próprios sentimentos. Uma da maneira como nós entendemos melhor a palavra de Deus é quando nós nos colocamos no lugar do autor que está escrevendo o texto. O que o autor sentia, o que o autor quis dizer, o que ele quis comunicar na sua época, o que ele quis comunicar para hoje. É uma maneira fácil de você entender o que você está lendo na Bíblia. Muitas vezes você lê um texto e não entende nada e passa adiante. Não, procure atentar para essa questão. O que o autor quis dizer? Qual o sentimento do autor nesse momento? O que ele quis dizer na sua época, ele quis dizer hoje. Que ele quer falar hoje no nosso dia a dia. E assim nos faz perceber. E nesse caso, é como se a gente entrando lá e sentindo o autor e sentindo nós mesmos esse mesmo desejo de bendizer ao Senhor. O Salmo 103, nós temos uma alma que se comunica consigo mesmo. Já vimos essa parte, desculpem. Frequentemente nós somos tentados a esquecer as bênçãos recebidas. Aliás, nós temos um coração ingrato. Nós estamos sempre prontos a pedir a Deus. Sempre prontos a dizer para Deus que nós precisamos. E muitas vezes reclamamos de Deus. Por que Deus não faz isso comigo? Por que Deus... Por que logo comigo isso? Por que acontece isso comigo? Por que eu tenho que passar por essa prova? Por que eu tenho que passar por essa enfermidade? Por quê? Quem somos nós ficar questionando a Deus? Ao invés disso, nós poderíamos a cada momento agradecer o lado bom. Qual é o lado bom na enfermidade? Será que tem um lado bom na enfermidade? Tem. O lado de que mesmo na enfermidade, Deus está cuidando de nós, está nos derramando bênçãos que nem sempre nós percebemos. Por exemplo, o fato de estarmos doentes, mas o fato de estarmos vivos, é porque Deus está nos preservando. Senão Deus já teria acrescentado mais enfermidade e teria nos levado. Mas Ele quer nos preservar. E muitas vezes não,
prova, na verdade, as provas de Deus para nós não são para nos maltratar, não são para nos castigar, mas é para nos abrir os olhos para ver a sua bondade, a sua grandeza, o seu amor, para dependermos dele, saber que nós somos finitos, saber que nós não somos donos da nossa vida. Então nós temos muito, por maior que seja a dor, o sofrimento, nós temos muito mais razões para agradecer do que para lamentar. Não seja em qualquer... Por isso que o apóstolo Paulo diz, deem graças incessantemente. Ou seja, constantemente dar graça ao Senhor, a cada momento. E o salmista aqui diz, bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Versículo 3, é Ele quem perdoa. Nesse salmo, o salmista ele reconhece a bondade e a misericórdia do Senhor em perdoar. O perdão do Senhor não é por mérito nosso. O perdão do Senhor é por sua misericórdia. Qual é a nossa parte, então, no perdão? É reconhecer o nosso erro e confessar ao Senhor. 1 João 9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe que começa com uma condicional, se confessarmos. Claro que para eu confessar, eu preciso me arrepender antes. Eu preciso estar consciente do pecado que eu cometi. Eu preciso estar consciente do erro que eu estou cometendo. E eu preciso, então, estar arrependido deste erro, desse pecado, para que eu possa confessar. Uma vez arrependido, uma vez confessando, o que diz a Bíblia? Ele é fiel e justo para perdoar. Então, o salmista reconhece aqui, é Ele quem perdoa, Ele é misericordioso, Ele faz isso. E na experiência do salmista, nessa maravilhosa experiência do perdão de Deus, é o retorno da comunhão com Deus. Nós lemos no livro do profeta Isaías, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou melhor, estou lendo o texto de Salmos 78. Diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O profeta Isaías diz, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, se os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, significa dizer que nesse momento estamos separados da comunhão com Deus. E aí o salmista diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, se eu atender o pecado, se eu de alguma maneira der lugar ao pecado na minha vida, eu não devo desejar ser ouvido pelo Senhor, porque Ele não vai me ouvir. Por quê? Porque eu estou com a minha comunhão quebrada com Ele. Então, na experiência do salmista aqui, no versículo 3, ele diz, ele reconhece que esta misericórdia de Deus em nos perdoar restabelece também a comunhão com Ele. Por isso que ele diz, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Não se esqueça de nenhum dos benefícios. Por quê? Porque ele sente essa comunhão íntima com Deus que lhe dá condições de orar, de entender a vontade do Senhor. É como se fosse um recomeço na vida, é como se fosse sentir a alegria da salvação em gozo infindo, como se sentir um prazer, uma alegria íntima de saber que Deus está ouvindo a sua oração e que Deus está também nessa comunhão íntima com você. É o que o salmista está querendo expressar aqui. Uma das maiores necessidades que nós temos em termos de pecado é sentir que estamos libertos dele, é sentir que ele saiu, é sentir que ele foi perdoado. Queridos, a maior alegria no perdão é exatamente você sentir que esta carga, que esse peso do pecado foi retirado. Você tem uma mágoa contra alguém, você tem
cresce no seu coração, no seu íntimo, aquilo amargura sua alma, aquilo lhe perturba, aquilo lhe destrói, você fica sentido e você então se volta para Deus, derrama sua alma ao Senhor e diz: Senhor, eu não posso resolver nada, eu não posso voltar atrás na mágoa que me causaram, no mal que me fizeram, eu não posso fazer nada, eu não posso me vingar, porque eu não tenho poder nenhum para isso. Então é o Senhor quem vai cuidar disso. Livra minha alma, liberta minha alma do peso, tira do meu coração toda amargura. E quando você sente que a sua alma foi aliviada, que o seu coração foi aliviado, que você pode olhar, inclusive para a pessoa que magoou, e você olhar com alegria, sentir: Deus me perdoou, eu te perdoo. Sentir esta paz, sentir que o pecado que atrapalhava, que impedia a minha comunhão com Deus, agora foi derrubado, foi tirado. A barreira foi retirada e a minha alma voltou a ter alegria, voltou a ter paz. Mesmo que eu não possa desfazer o que foi feito, eu não posso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, retira de mim essa mágoa e me dá alegria, o gozo da salvação eterna. O profeta Isaías, no capítulo 32, versículo 17, ele diz que Deus nos perdoa e lança o nosso pecado no esquecimento. Veja só o que diz o profeta Isaías: foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. 3 frases importantes aqui para você observar. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Queridos, observe os sofrimentos pelos quais você passou ou está passando. Eles têm uma finalidade. Seja grato a Deus. Procure ouvir a voz do Senhor. Procure entender por que você está sofrendo. Procure entender por que você está passando por essa dura prova. O profeta diz aqui: foi para o meu benefício. Deus queria trabalhar a minha vida. Deus queria fazer algo na minha vida. Sabe por que muitas vezes nós sofremos infinitamente, não temos um fim? Porque jamais reconhecemos que Deus está trabalhando a nossa vida. Não temos humildade para ouvir a voz do Senhor, para perceber o que Deus quer nos mostrar em meio ao sofrimento e o que Ele quer mostrar na nossa vida. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição, mesmo em meio às provas e às lutas e em meio à minha ingratidão. Deus está cuidando de mim, Deus está me preservando, Deus está me livrando da morte, Deus está me livrando da destruição, porque Ele tem algo trabalhando na minha vida e Ele quer a minha resposta para que Ele complete a graça, a bênção que Ele quer fazer em mim. E depois o profeta diz: lançaste para trás de ti, todos os meus pecados. Quando? Quando eu me convenci de que eu estou errado. Quando eu me converti dos meus pecados, quando eu me arrependi dos meus erros, quando eu confessei ao Senhor o meu pecado. Ele lançou, Ele esqueceu, Ele apagou tudo aquilo que tinha na minha dívida contra Ele. E então a minha comunhão com Ele foi retomada. E eu pude sentir o gozo, a alegria desta nova comunhão com o Senhor. A atitude misericordiosa e perdoadora de Deus nos faz ver o perdão como um novo começo de vida, como uma nova vida. Paulo diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ele se refere isso à conversão para a salvação, mas isso também se aplica à conversão para a santificação. Quando nós, salvos em Cristo, reconhecemos o nosso erro, confessamos ao Senhor, começamos uma nova vida, um novo relacionamento com Deus. Por quê? Porque os meus pecados foram lançados para longe. O profeta Miqueias diz que foi lançado no fundo do mar. É como se colocasse os pecados numa sacola com pedra, em que não tem mais como voltar. A pedra vai, se afunda, vai para o fundo do mar e não tem mais como voltar. Essa é a ideia do perdão de Deus e essa é a ideia do nosso perdão. Não tem essa história de dizer: eu perdoo, mas não esqueço, ou eu perdoei, deixa para lá. Não existe isso. Você perdoa de palavra, mas o pecado continua no coração. Ou você tira do coração, ou você jamais perdoou. Não se engane, não se auto-engane com isso. Ou perdoa e
realmente lança no fundo do mar ou não há perdão. E quando não há perdão, pode estar certo, há amargura, sem dúvida nenhuma. O salmista diz, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. No versículo 4 e 5, o salmista diz, é ele quem redime a tua vida da cova. Observe que o salmista está conversando com a sua alma. Ele está monologando consigo mesmo. E falando com a alma, ele diz, minha alma, é Deus quem redime a tua vida da cova. Ele destaca o fato de que Deus nos resgatou do pecado, mas nos deu a visão de uma nova vida. Não apenas nos resgatou do pecado, mas nos fez olhar de uma maneira diferente. Nos fez deixar de lado o pecado e começar uma nova vida com uma nova visão. Nada melhor na vida cristã, queridos, do que um recomeço a cada dia. Por que um recomeço a cada dia? Porque nós somos pecadores. Todo dia nós pecamos. Palavras, atos, pensamentos, nós pecamos. Então todo dia é dia de reconhecimento, é dia de confissão, é dia de perdão. Por isso, todo dia nós recomeçamos. Por quê? Não adianta amargurar o que foi feito. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu? Por que fulano fez isso? Por que não fez? Por que magoou dessa maneira? Não adianta. Você não vai resolver nada. Não vai ter solução nenhuma. A única maneira de resolver é dizer, Senhor, perdoa-me mais uma vez e me dá a oportunidade de um novo começo. Eu quero sempre estar contigo. Não merecíamos a redenção, mas a bondade de Deus foi maior que o nosso pecado. Ele nos redimiu e nos deu vida eterna. Essa exaltação gloriosa do pecador salvo é a prova máxima da benignidade e da misericórdia de Deus. Além de nos redimir, nos supre em todas as nossas necessidades. Dá-nos força física e espiritual, comparável à águia, símbolo de poder e energia, de porte majestoso e que voa mais alto do que as outras aves. As forças são renovadas a cada dia, na busca do ideal para as nossas vidas. Versículos 8 e 9. O salmista diz, compassivo e misericordioso é o Senhor. Até o versículo 5, o salmista expressa sua gratidão pelas bênçãos recebidas pessoalmente. A partir daí, ele passa a se referir às bênçãos gerais, frutos da infinita misericórdia de Deus, vista a cada passo na história do povo de Deus, o povo de Israel. Não repreenderá perpetuamente, não repreenderá para sempre. Versículo 9. A experiência vivida pelo povo de Israel na peregrinação no deserto mostra que Deus é fiel. Lembremos-nos da rebeldia do povo. Quantas vezes Deus se irou contra aquele povo, querendo exterminá-lo, devido à rebeldia tão grande. E lembremos-nos que aquele povo que saiu do Egito, somente Josué e Calebe, daqueles que saíram do Egito, somente Josué e Calebe adentraram a terra prometida. Porque foram obedientes, tementes a Deus, enquanto os demais rebeldes fizeram coro na rebeldia, não tiveram esse privilégio. Só os seus descendentes puderam entrar. Versículo 7 do capítulo 55 de Isaías diz, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Claro que o profeta está se referindo ao ímpio no sentido de não ter Deus, mas o texto também se aplica àqueles que agem como ímpios. Os crentes salvos em Cristo que adotam comportamento de ímpio. E muitas vezes nós vemos crentes agindo assim, queridos, como se ímpios fossem. Então a palavra de Deus diz, deixe o ímpio o seu caminho. Deixe o erro,
Deixe o pecado. Deixe a forma errada em que está vivendo. Reconheça. Volte-se para o Senhor. Ele é rico em perdão. Os versículos 10 e 12 diz: não nos trata segundo os nossos pecados. Os irmãos já imaginaram se Deus nos tratasse conforme a nossa justiça humana? Se Deus fizesse com o outro o que eu faço, o que gostaria de fazer? Se Deus nos tratasse como o ímpio nos trata? O salmista diz: não nos trata segundo os nossos pecados. Outra experiência extraordinária do salmista em seu relacionamento com Deus é que ele descobre isto: o amor misericordioso de Deus não nos trata conforme a nossa justiça, mas conforme a sua justiça e a sua vontade para conosco. E de acordo com a nossa obediência à sua palavra, o temor que temos a Ele. Por esta misericórdia, Cristo pagou o preço das nossas transgressões e nos concedeu vida eterna. Só o salvo, só aquele que busca plena comunhão com Deus, pode entender, mesmo que superficialmente, o incomensurável amor de Deus e o seu misericordioso perdão. Versículos 13 e 14, vamos caminhando para o final. Como um pai se compadece dos seus filhos. Nesses versículos, o salmista usa a figura do amor de um pai com um filho. E lá no versículo 49, versículo 15, capítulo 49 de Isaías, o profeta diz o seguinte: pode uma mulher esquecer-se de seus filhos, do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Preste atenção, queridos, esse versículo. Olha só. Pode uma mulher esquecer, ele faz uma interrogação, pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas aí na segunda parte ele diz: ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. A pergunta primeira: pode esquecer? É difícil, mas ainda que se esqueça, Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós. Versículos 15 a 18. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva. Ele volta a olhar para si agora. Estabelece o contraste entre a brevidade da vida e a eternidade de Deus. Ele diz: o homem passa, Deus é eterno. É a mesma expressão do salmista no Salmo 90 também, quando fala da eternidade de Deus. Somos breves. A nossa vida é tão breve. Fulano viveu 110 anos. Fantástico. Mesmo assim, vida cheia de inquietação. Ah, não, tem uma vida folgada. Será? E o final? E o futuro desta vida está nas mãos de Deus? Pode estar alegre por ter vivido aqui 110 anos. E a eternidade? Vai viver com Deus? Versículos 20 e 22, o salmista conclui o seu monólogo dizendo: bendigam o Senhor. Ele agora volta para as nações, para os povos: bendigam o Senhor, porque vale a pena. Só quando nós temos alegria em bendizer o Senhor, nós podemos dizer para alguém: faça isto, porque é maravilhoso. Eu sinto essa comunhão com Deus. A comunhão com Deus me faz sentir paz. A comunhão com Deus me faz olhar o futuro com segurança. A comunhão com Deus me faz, mesmo em meio às provas, saber que Ele está trabalhando ao meu favor, que Ele é justo, que Ele não me trata segundo a minha justiça, mas segundo a sua misericórdia. Só os consolados podem consolar. Só aqueles que têm comunhão íntima com Deus podem dizer da sua alegria, do seu gozo. Então, queridos, busquemos esta comunhão
com Deus, para que nós possamos, no íntimo do nosso ser, reconhecer as bênçãos que Deus nos tem concedido, podermos ter a certeza do perdão e a certeza da vida eterna, saber que a nossa vida é preservada no amor do Senhor e podermos dizer: bendiga minha alma ao Senhor, e também dizer para outro: bendiga a sua alma ao Senhor. Que esta comunhão com Deus, que este gozo da presença do Senhor seja algo leve e espontâneo em nossa vida, e não um ato meramente religioso, porque não vai ter sentido nenhum. É algo da sua comunhão perfeita com o Senhor, de um relacionamento íntimo, em que você tem prazer de dizer: minha alma, engrandeça o Senhor, esteja em comunhão com o seu Deus, porque é isso que vale a pena. Amém, queridos? Curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações, faze-nos dignos do Senhor e que verdadeiramente sintamos esta alegria íntima de uma comunhão maravilhosa, preciosa contigo, em que a nossa alma sinta prazer em deleitar-se no Senhor. Que o Senhor nos faça assim compreender, obedecendo a tua palavra, fazendo a tua vontade. Abençoa a tua igreja, abençoa cada família, abençoa cada um daqueles que poderão ver novamente, poderão ver essa mensagem posteriormente e aplicar ao seu coração. Para a glória do Senhor e em nome dele, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.